Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, contamos mais uma vez com o seu comentário, sua opinião. Diga de qual lugar abençoado do nosso lindo Brasil ou de qualquer outro país do mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil. Participe do chat ao vivo. Lembrando que o Foco do Brasil é um jornal independente, só é possível por conta da sua audiência e apoio. Seja curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. Vamos agora às notícias desta edição. A repercussão do encontro do presidente Bolsonaro com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Esta foi a primeira reunião de ambos desde que Biden chegou ao poder em janeiro de 2021. Em sua fala, o presidente Bolsonaro disse que o Brasil será um dos maiores exportadores de energia limpa do planeta, exaltou o agronegócio e reafirmou que o país é exemplo em preservação do meio ambiente, apesar das dificuldades. O Brasil é um país gigantesco, de proporções territoriais uma das maiores do mundo. Temos uma riqueza no coração do Brasil, a nossa Amazônia, que é maior que a Europa Ocidental, com riquezas incalculáveis, biodiversidade, riquezas minerais, água potável e uma fonte de oxigênio. Por vezes, nos sentimos ameaçados em nossa soberania naquela área, mas o Brasil preserva muito bem o seu território. 2/3 do Brasil são preservados. Mais de 85% da Amazônia também. A nossa legislação ambiental é bastante rígida e fazemos o possível para cumpri-la para o bem do nosso país. O presidente Bolsonaro ainda enfatizou as potencialidades do Brasil na geração de energia limpa para o próprio país e para o mundo. Hoje, o Brasil se apresenta como uma realidade concreta para o mundo. Podemos, brevemente, sermos os maiores exportadores de energia limpa via hidrogênio verde. E ao exaltar o agronegócio brasileiro, o presidente destacou a importância da produção agrícola nacional para a segurança alimentar mundial e a tecnologia de ponta utilizada no agro brasileiro, bem como a responsabilidade do país em preservar. Também temos outras questões, como, por exemplo, o Brasil alimenta mais 1 bilhão de pessoas pelo mundo. Uma agricultura de ponta, mecanizada e com tecnologia incomparável em todo o mundo. O mundo hoje ouve dizer que depende muito do Brasil para a sua sobrevivência. A questão ambiental, temos as nossas dificuldades, mas fazemos o possível para atender aos nossos interesses e também, por que não dizer, à vontade do mundo. Mas, como disse, somos o exemplo para o mundo na questão ambiental. Bolsonaro colocou a importância do Brasil para o mundo e o interesse em se aproximar cada vez mais dos Estados Unidos. Além da segurança alimentar e da energia limpa, bem como na questão ambiental, o Brasil é um gigante e se apresenta para o mundo como a solução para muitos problemas. Temos um interesse enorme
cada vez mais se aproximar dos Estados Unidos. Vivemos há quase 200 anos em parceria. Alguns momentos nos afastamos por questão ideológica, mas tenho certeza que no momento de nossa chegada ao governo, nunca tivemos uma oportunidade tão grande pelas afinidades que o nosso governo tem. E Bolsonaro ainda falou sobre as eleições este ano, reforçando como chegou democraticamente ao governo, também deixará democraticamente o cargo quando for a hora. Este ano temos eleições no Brasil e nós queremos, sim, eleições limpas, confiáveis e auditáveis, para que não sobre nenhuma dúvida após o pleito. E tenho certeza que ele será realizado nesse espírito democrático. Cheguei pela democracia e tenho certeza que quando deixar o governo também será de forma democrática. E o presidente Bolsonaro falou também das perspectivas das relações comerciais entre os dois países, Estados Unidos e Brasil. O Brasil e os Estados Unidos têm tudo para selar suas relações comerciais, materializando o eixo norte e sul. Porque os nossos países se complementam e temos tudo para realmente nos integrarmos cada vez mais e sermos o exemplo para o mundo. Bolsonaro salientou ainda a posição de equilíbrio do país, as relações com outros países e o desejo pela paz mundial. No mais, o Brasil ainda é dependente de algumas coisas de outros países. Sempre adotamos uma posição de equilíbrio. Queremos a paz e tudo nós faremos para que a paz seja alcançada. Lamentamos os conflitos, mas eu tenho um país para administrar. E pela sua dependência, temos que sempre sermos cautelosos. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro ainda falou das consequências da pandemia e a posição do Brasil sobre a invasão russa à Ucrânia. As consequências da pandemia, com a equivocada política do fica em casa, a economia te vê depois, agravado por uma guerra a 10 mil quilômetros de distância do Brasil, as consequências econômicas são danosas para todos nós. E lá no Brasil, em especial para com os mais humildes, que enfrentam uma inflação em alimentos, bem como em energia. Então, senhor presidente Joe Biden, nós torcemos, estamos à disposição para colaborar na construção de uma saída deste episódio que não queremos entre Ucrânia e Rússia, porque nós deveremos, pretendemos, torcemos e oramos para que saiamos o mais rapidamente dessa situação, para que não só o Brasil, o mundo retorne à normalidade. O presidente Jair Bolsonaro concluiu sua fala com Joe Biden, chamando Biden de companheiro e agradecendo a oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade e por essa bilateral que começaremos daqui a pouco. Já Joe Biden, que falou antes de Bolsonaro, fez uma declaração mais curta, deu boas-vindas ao líder brasileiro e falou que os demais países deveriam ajudar a financiar a preservação da Amazônia. Nós temos que ajudar a recuperação econômica e também a preocupação climática. Vocês tentam proteger a Amazônia? Acho que o resto do mundo deveria ajudar a financiar essa preservação. Isso é uma responsabilidade muito grande. Nós temos que conectar nossos povos e estou ansioso para saber o que você pensa sobre isso. Gostaria de ouvir sua opinião e também levantar algumas questões de interesse mútuo, disse Joe Biden. Ele também falou de valores compartilhados entre os dois países e elogiou o Brasil, chamando de país maravilhoso, com um povo magnífico e instituições fortes.
Do lado brasileiro, o encontro foi acompanhado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que está com Bolsonaro nos Estados Unidos, além de ministros. Após o encontro com Joe Biden, Bolsonaro falou com a imprensa e garantiu que depois desse encontro com Biden, o relacionamento com os Estados Unidos se consolidou. O relacionamento, na minha entender, mais do que reatou, se consolidou. Com toda certeza teremos novos encontros. Se prometeu em colaborar conosco. É sempre duas nações civilizadas fazem. É o bem dos nossos povos, é a manutenção da democracia, da liberdade. Falamos sobre apertamento do Amazônico, reservadamente também concorda conosco. Ela é muito grande. O Brasil é um exemplo para a preservação ambiental do mundo todo. Temos pela frente a questão de energia limpa, né? Após participar da sessão deliberativa na Cúpula das Américas, o presidente Bolsonaro teve um encontro com o presidente da República da Colômbia, Iván Duque Márquez. Após o presidente da Colômbia, outro encontro na agenda com o presidente da República do Equador, senhor Guillermo Lasso. Além de encontros reservados, evidentemente, Bolsonaro teve interação com outros líderes. Um deles, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Alberto Fernandes e Jair Bolsonaro conversaram no período que antecedeu os discursos presidenciais. Para o governo argentino, o que foi apenas o segundo encontro presencial entre os líderes, foi uma troca informal importante. Também o início do degelo de uma relação que teve muitos pontos delicados ao longo dos últimos meses. E em ano da Copa do Mundo do Catar 2022, Bolsonaro e o presidente da Argentina também falaram e brincaram sobre futebol. Bolsonaro falou ainda principalmente sobre a necessidade da Argentina de importar gás. Durante esse diálogo, antes do início dos discursos presidenciais da plenária, eles também falaram sobre cidadãos de seus dois países que agora vivem nos Estados Unidos. Posso até dizer que essa conversa informal que tive com alguns outros chefes de Estado vale mais que uma bilateral, que às vezes tem um certo elemento de tensão. Conversamos com várias pessoas, o mundo está ajudando a gente, as Américas também. O Brasil, um grande país que cada vez mais se destaca no cenário mundial, disse o líder. Nesta sexta-feira, dia 10, o presidente Bolsonaro fez uso da palavra na segunda plenária deliberativa da Cúpula das Américas. Além dele, outros líderes discursaram aos presentes. O presidente Jair Bolsonaro iniciou sua participação falando dos desafios aos países das Américas. A Cúpula das Américas é oportunidade para tratarmos os desafios da pós-pandemia, do desenvolvimento sustentável, da transição energética, da transformação digital, da imigração, bem como da democracia e dos direitos humanos. Estamos atentos aos problemas econômicos que afetam o mundo, como a inflação e o desemprego, e, principalmente, ao bem mais precioso para o ser humano, a sua liberdade, aí incluídos a liberdade de expressão, de trabalho e de culto religioso. O Brasil se engajou fortemente no processo negociador das declarações a serem discutidas e aprovadas nessa cúpula. Vamos trabalhar juntos para que essas propostas conduzam a novas agendas de cooperação para o crescimento econômico nas Américas. Bolsonaro ainda voltou a reforçar a importância do agronegócio brasileiro para a alimentação da humanidade e a força sustentável da produção do nosso país. O Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas. Garantimos a segurança alimentar de 1/6 da população mundial. Uma realidade, sem o nosso agronegócio, parte do mundo passaria fome. O Brasil não apenas evitou uma crise alimentar ao garantir acesso a fertilizantes, mas também desempenhou um papel de liderança na busca de soluções internacionais
em favor da segurança alimentar. Somos um dos países que mais preservam o meio ambiente e suas florestas. Temos a matriz energética mais limpa e diversificada do mundo. Mesmo preservando 66% de nossa vegetação nativa e usando apenas 27% do nosso território para a pecuária e agricultura, somos uma potência agrícola sustentável. Não necessitamos da região amazônica para expandir nosso agronegócio. Somente no bioma amazônico, 84% da floresta está intacta, abrigando a maior biodiversidade do planeta. Os nossos desafios são proporcionais ao nosso tamanho. Lembro que a área da região amazônica equivale a toda a Europa Ocidental. Nenhum país do mundo possui uma legislação ambiental tão completa e restritiva. Nosso Código Florestal deve servir de exemplo para outros países. Afinal, somos responsáveis pela emissão de menos de 3% de carbono do planeta, mesmo sendo a 10ª economia do mundo. Jair Bolsonaro também falou sobre as ações feitas pelo governo brasileiro para a proteção das florestas. Para a proteção das florestas, o governo federal reforçou o combate ao desmatamento e estabeleceu a Operação Guardiões do Bioma Amazônia, sob a coordenação e controle do Ministério da Justiça. Com o lançamento do programa Metano Zero, fomos o primeiro país a implementar compromissos assumidos durante a COP26, com financiamento específico para estruturar projetos de tratamento de resíduos orgânicos de aves, suínos, laticínios, cana-de-açúcar e de aterros sanitários, a fim de reduzir 30% das emissões totais de metano no Brasil. O presidente Bolsonaro também falou do pioneirismo brasileiro na geração sustentável de energia elétrica. Somos pioneiros na transição energética, tendo iniciado a descarbonização há quase meio século, com biocombustíveis e outras fontes. Em 2021, batemos recordes de instalação de energia eólica, 21 gigawatts, e solar, 14 gigawatts. Hoje, 85% da energia gerada no Brasil vem de fontes renováveis. Temos o potencial de produção excedente de energia eólica no mar, na ordem de 700 gigawatts, equivalente a 4 vezes a nossa atual capacidade instalada, ou 50 Itaipus. As eólicas, na costa do nosso Nordeste, poderão produzir hidrogênio e amônia verde para exportação. Nesse momento em que países desenvolvidos recorrem a combustíveis fósseis, o Brasil assume papel fundamental como fornecedor de energia totalmente limpa, rumo a uma nova economia neutra em emissões. E o presidente brasileiro defendeu mais uma vez a liberdade de expressão e reforçou compromissos do Brasil pela democracia. Atualmente, vemos no Brasil, e em parte do mundo, um ataque claro às liberdades individuais, por opinar de forma diferente. Deixo aqui uma mensagem de compromisso do Brasil com a integração das Américas, como continente próspero e democrático. Ao longo do meu mandato, o Brasil manteve-se presente nos fóruns hemisféricos e regionais, trabalhando pela democracia, pela liberdade e pela prosperidade econômica e social. Neste ano em que o Brasil comemora 200 anos de independência, afirmamos que temos um governo que acredita em Deus, respeita os seus militares, é favorável à vida desde a sua concepção, defende a família e deve lealdade ao seu povo. No Brasil, já se entende que a liberdade é um bem maior que a própria vida, pois um homem ou mulher sem liberdade não tem vida.
O presidente Jair Bolsonaro também falou de questões humanitárias, como as ações sobre o sumiço de um britânico e um brasileiro no Amazonas, vistos humanitários concedidos e também relações com os países vizinhos, como Paraguai, Argentina, Bolívia, entre outros. Desde o último domingo, quando tivemos a informação que 2 cidadãos, um britânico, Dom Phillips, e um brasileiro, Bruno Araújo, desapareceram na região do Vado do Javari. Desde o primeiro momento, naquele mesmo domingo, as nossas Forças Armadas e Polícia Federal têm se destacado na busca incansável da localização dessas pessoas. Pedimos a Deus que sejam encontrados com vidas. 2, dizer a todos que o Brasil é um país que continua concedendo vistos humanitários a afegãos, haitianos, ucranianos, sírios e venezuelanos. Falar um pouco do potencial nosso, das Américas. Prezado Marito, o nosso lago de Itaipu, brevemente, estará apto à piscicultura, onde, somente pelo lado brasileiro, nós ampliaremos a nossa oferta de mercado em torno de 40%. Assim tem tratado com Vossa Excelência o nosso secretário da Pesca, Jorge Seife. Dizer ao presidente argentino, prezado Fernandes, continua em frente o nosso acordo de gás de vaca morta. Pode ter certeza, será bom para os nossos 2 países. E nós não deixaremos de continuar importando gás da Bolívia. Dizer também aos prezados presidentes da Guiana, Irfan Ali, e do Suriname, Chan Santokhi, que a nossa ida recentemente aos seus países visa colaborar na exploração de petróleo e gás dos seus países. Os senhores têm algo de fantástico que Deus lhes deu. Reservas em óleo e gás equivalente a 90% das reservas brasileiras. Tenho certeza que juntos e com outros parceiros bem escolhidos, os seus países realmente se despontarão no cenário econômico mundial. E o presidente Jair Bolsonaro também falou do encontro com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, no dia anterior. Dizer que ontem estive com o presidente Biden numa bilateral ampliada e depois numa mais reservada, com pouquíssimas pessoas. Ficamos por 30 minutos sentados, uma distância inferior de 1 metro e sem máscara, sentindo no presidente Biden muita sinceridade e muita vontade em resolver certos problemas que fogem, obviamente, de total responsabilidade de cada um de nós. Mas, juntos, poderemos buscar alternativas para pôr um fim nesses conflitos. E eu acredito que todos, trabalhando dessa maneira, atingiremos os nossos objetivos. Em especial, o governo americano. A experiência de ontem com o presidente Biden foi simplesmente fantástica. Estou realmente maravilhado e acreditando em suas palavras e naquilo que foi tratado reservadamente entre nós. A todos, muito obrigado e que Deus abençoe os nossos países. Após todos esses eventos nas plenárias, o presidente Jair Bolsonaro e os demais líderes participaram ou pousaram para a foto oficial do evento. Após o término do encontro de chefes de Estado, o presidente brasileiro e sua comitiva em compromissos na Flórida, em Orlando, também nos Estados Unidos, com a inauguração de uma sede consular brasileira, entre outras atividades. A primeira-dama Michele Bolsonaro, que acompanhou o presidente Jair Bolsonaro nos Estados Unidos, também teve um momento especial com as primeiras-damas de outros países, com um espaço de diálogo, intercâmbio de experiências e integração entre as primeiras-damas em uma recepção calorosa oferecida pela primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden.
recepção para primeiras-damas da América do Norte, América do Sul, América Central e Caribe, oferecido pela primeira-dama Jill Biden, comentou Michele Bolsonaro ao compartilhar a imagem oficial do encontro, onde ela aparece ao lado da primeira-dama norte-americana, entre outras senhoras esposas de presidentes aqui da América do Sul, América Central, América do Norte. Agora, sobre o que o governo brasileiro e o Brasil ganham com esse momento importante, gente, aí com os Estados Unidos, esse fortalecimento de um relacionamento que já é evidentemente muito forte. Segundo o jornalista Rodolfo Costa, que faz cobertura jornalística do Palácio do Planalto em Brasília, a reunião entre Bolsonaro e Biden é benéfica politicamente para ambos, não é? Biden e Bolsonaro. O governo norte-americano se prontificou a ajudar o governo brasileiro a buscar fontes alternativas de fertilizantes para o setor agropecuário. Isso é importante para o Brasil. Mesmo sendo concorrentes na produção de commodities, os Estados Unidos se comprometeram a aproximar empresários brasileiros de produtores norte-americanos e de nações parceiras. Os esforços do governo federal para garantir a importação de fertilizantes ao mercado interno, uma das principais metas de Bolsonaro, também foram reconhecidos, principalmente após a alta da inflação. Ele tem enfatizado de forma reiterada que sua viagem à Rússia no início do ano foi importante para assegurar o fornecimento do insumo para o setor agropecuário do país e fez isso também nos Estados Unidos. Os fertilizantes são utilizados como alimento para as plantas, o que, por sua vez, viabiliza a produção de grãos e alimentos para o país. A busca pelo insumo não é uma demanda de empresários do setor do agro que temem possíveis embargos que impeçam os produtores de comprar fertilizantes da Rússia e Bielorrússia. E isso seria um problema tremendo. E ao contrário do que os politicamente corretos por aí, artistas ligados à esquerda e esquerdistas dizem que o agronegócio destrói o meio ambiente, sei o que, isso e aquilo, um problema envolvendo fertilizantes aqui no Brasil representaria um impacto terrível para a questão humanitária, mundo afora, aí, para milhões e cerca de 1 bilhão de humanos, não é, mundo afora, que teriam problemas com a chegada de alimentos. No atual cenário econômico e eleitoral, Bolsonaro se esforça para evitar quaisquer impactos ao setor agropecuário brasileiro. Além de ser um setor importante também para a sua agenda política e eleitoral, assegurar a produção de alimentos é uma defesa do governo para também evitar a pressão inflacionária, uma piora, inclusive, nesse setor, e, consequentemente, impactos à própria pré-candidatura presidencial de Bolsonaro à reeleição. É ruim para todos, não é? Além da pauta alimentar, a reunião com Biden também coloca o Brasil em um caminho de reaproximação com os Estados Unidos. Ambos os países eram politicamente mais próximos na gestão de Donald Trump, mas as relações esfriaram após a derrota do ex-presidente norte-americano. O realinhamento com os Estados Unidos e a agenda bilateral na cúpula das Américas permitem a Bolsonaro mostrar, a despeito do que apontam críticos, seu governo não está isolado no cenário internacional. O Itamaraty e militares defendem que a agenda pode impulsionar a projeção internacional da política externa brasileira em fóruns internacionais ao longo do ano, conclui o analista do cenário diretamente de Brasília. Segundo ele, ainda Biden e os Estados Unidos também ganham. Biden vislumbra nesse realinhamento a oportunidade de se fortalecer na América Latina como uma demonstração de força ao presidente russo Vladimir Putin. Há uma tentativa do governo norte-americano de se aproximar do Brasil a fim de enfraquecer as relações russas com o mundo, uma vez que o mercado brasileiro é importante para o comércio russo. A aposta no fortalecimento da política externa norte-americana é importante para Biden. Por isso, os Estados Unidos têm apostado em diferentes estratégias e movimentos políticos para isolar a Rússia. Em sua fala de abertura da Cúpula das Américas, inclusive apostou em um discurso calcado na defesa da democracia com direito a alfinetadas, Biden, não é? A democracia é uma marca registrada de nossa região, destacou.
E ao nos reencontrarmos hoje, é o momento em que a democracia está sob assalto em todo o mundo. Vamos nos unir novamente para renovar nossa convicção de que a democracia não é apenas uma característica marcante, definidora de nossas histórias americanas, mas um ingrediente essencial para o nosso futuro comum americano, disse Biden. Biden também manifestou ao longo do evento o desejo em financiar a recuperação econômica pós-Covid com concentração no meio ambiente. E isso é de interesse do Brasil, e defendeu o aumento da produção de alimentos para a exportação, o que é defendido, inclusive, pelo presidente brasileiro Jair Bolsonaro, pauta que interessa o agronegócio norte-americano e o agro brasileiro. Durante os próximos dias, lançaremos outras iniciativas criadas em cooperação com muitos de seus países, que incluem uma parceria Estados Unidos-Caribe para enfrentar a crise climática, uma colaboração entre os Estados Unidos, Argentina, Brasil, Canadá, Chile e México, os maiores exportadores de alimentos do hemisfério, para aumentar a produção de alimentos para a exportação, assim como aumentar a produção e o transporte de fertilizantes, destacou Biden, que também tem a questão inflacionária nos Estados Unidos, que tem tido recordes, inclusive, de crescimento, preocupando o povo norte-americano e, sobretudo, a gestão Biden. Mais alimentos significa também mais produção do agro, não é? Significa também uma diminuição na pressão inflacionária, inclusive nos Estados Unidos e na maioria dos países do mundo no momento. O presidente Jair Bolsonaro usou o Twitter para registrar medidas do governo federal em torno de mais uma rodada na redução de impostos. As ações são correspondentes ao mês de junho e compõem uma série de articulações da equipe econômica para conter a inflação no país, entre outros fatores. Os pontos foram linkados e inclusive no Twitter aí destacados. Veja alguns dos pontos destacados pelo presidente Jair Bolsonaro. Exclusão da taxa de portos e redução no custo de importação. Isenção sobre a movimentação de mercadorias no porto, que, segundo o governo, reduzindo a alíquota em 10%, trará um benefício significativo. No mês de maio, o governo federal anunciou redução de 10% de alíquotas no imposto de importação sobre produtos como feijão, carne, massas, biscoitos, arroz, materiais de construção. O ato permanecerá em vigor até 31 de dezembro de 2023. Em novembro do ano passado, os Ministérios da Economia e das Relações Exteriores já haviam firmado redução em 10% das alíquotas de 87% da pauta comercial. E esse gesto do governo federal parece que começa a surtir efeito. Já vimos a notícia de que a inflação deu uma recuada na pressão durante o mês de maio já. Depois de ser atacado pelo ator Mark Ruffalo, o Hulk, o incrível, não é? Dos filmes da Marvel, o presidente Jair Bolsonaro usou suas redes sociais, para responder, sem medo, ao artista norte-americano. Mais cedo, Ruffalo fez um alerta a Biden. Querido presidente, o homem com quem você está se encontrando hoje não respeita a democracia e ameaça consistentemente um golpe. Lembre-se de ficar do lado da democracia, disse o Hulk, o ator norte-americano. Eis a resposta de Bolsonaro. Caro ator, cito o nome então do caro Mark, calma, tenho certeza que você nunca leu a Constituição brasileira, mas posso garantir que não é nada como os roteiros complicados de Hulk, que você tem que memorizar. É uma palavra estranha, não é? Leia e você descobrirá, leia a Constituição e você descobrirá que não estou apenas respeitando, mas protegendo o Estado de Direito do Brasil. Os registros mostram que meu governo sempre esteve do lado da democracia e da Constituição. É a esquerda brasileira, seus senhores, que quer controlar a imprensa, coibir a liberdade de expressão, censurar a internet e apoiar financeiramente ditaduras como Cuba e Venezuela. Não eu. Deixe-me simplificar. Se o Capitão América foi eleito por 55 milhões de pessoas e Thanos, que é estrangeiro e não sabe nada sobre os Estados Unidos, tenta interferir no território ou processo eleitoral americano, é Thanos e não o capitão que está desrespeitando a democracia, exemplificou Bolsonaro. A propósito,
disse ainda o presidente. O Hulk original era muito mais legal. Ele não precisava de um computador para parecer forte e realmente entendia algo sobre a natureza. Detonou Bolsonaro em mais um que quer dar palpite sem conhecer a realidade nacional. De certo, ele não sabe que o presidente Bolsonaro, por exemplo, nunca mandou prender um jornalista, nunca censurou um jornalista, enfim, nunca perseguiu, a não ser se fez rebates, não é? Foi atacado e devolveu o ataque. Evidentemente, é o direito de defesa que todo mundo tem e tal. Só que parte da imprensa brasileira, ligada à esquerda, claro, leva a defesa do presidente como um golpe contra a imprensa, essas coisas todas aí. Infelizmente, lá fora, o poderio de artistas ligados à esquerda, esses acabam danificando a imagem do presidente e do Brasil. O que está no coração? Uma menina de 4 anos estava no pediatra para uma consulta. E veja que lição ela deu sobre o que deve estar no coração. Examinando seus ouvidos com um otoscópio, o médico perguntou: "Você acha que eu vou encontrar a Cinderela aí dentro?" A menina ficou em silêncio. Em seguida, o médico pegou uma espátula para abaixar a língua e examinar a garganta da menina e perguntou novamente: "Você acha que eu vou encontrar Chapeuzinho Vermelho lá dentro?" Mais uma vez a menina nada respondeu. Então o médico encostou o estetoscópio no peito da menina. Enquanto ouvia os batimentos do coração, ele perguntou: "Você acha que vou ouvir a Branca de Neve lá dentro?" "Ah, não", disse a garota, respondendo: "Quem está no meu coração é Jesus." A pergunta é para você também. O que está no seu coração? Pense nisso. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Se você aprecia nossas reflexões, não esqueça de acessar e fazer a sua inscrição também no meu canal pessoal, Cleiton Basso. Pesquisa aí no YouTube ou no link que aparece na tela. Não esqueça da importância de ter você curtindo aqui o Jornal Foco do Brasil, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Agradecimento especial hoje a Marino Ferreira e Conceição Silva, inscritos membros do nosso canal. Venha também ser parte dessa comunidade verde e amarela. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.